Olá, boa tarde turma, boa tarde professor, boa tarde a todos. Hoje a nossa equipe irá apresentar para vocês um caso clínico da disciplina de perioperatória, disciplina ministrada pelo professor Alisson Silva. A equipe é composta por mim, Verônica, pelos meus colegas Eduardo, Laércio, Fabrício, Osdane e Raíza, né? Antes da gente falar do nosso caso clínico propriamente dito, eu gostaria de destacar para vocês alguns aspectos que eu acho importante em relação à evolução que as cirurgias elas passaram ao longo dos anos, né? Para que elas fossem aprimoradas. Dentre essas evoluções, eu posso destacar a descoberta da anestesia no ano de 1846 por Thomas Gray Morton, né, onde possibilitou que o ato cirúrgico ele fosse feito de forma indolor. E também gostaria de destacar a inserção do uso de luvas no centro cirúrgico, né, que foi por William Halsted em 1890, que garantiu mais segurança, né, à realização do ato anestésico cirúrgico. Então, vamos agora ao nosso caso clínico propriamente dito, né, que é o caso de um paciente JSMF de 17 anos, de sexo masculino, que procurou o serviço de emergência relatando uma dor abdominal. O paciente relatou que o quadro de dor havia iniciado 36 horas antes da procura pelo serviço de saúde e era caracterizado por uma cólica difusa, né, e acompanhada também de episódios de náusea. Porém, nas últimas 12 horas, esse paciente ele veio a relatar que ele houve uma piora significativa da dor, né, que se localizou no quadrante inferior direito, acompanhada por episódios de vômitos, né. Outro relato importante desse paciente também é que ele já se encontra há mais de 2 dias sem evacuações, né. As evacuações do paciente estão ausentes há mais de 2 dias. E também ele nega ser etilista e nega ser tabagista. Então, vamos ao exame físico desse paciente. Ao exame físico do paciente, né, a temperatura axilar dele foi de 37,8 graus, ou seja, o paciente está com uma febre baixa. A palpação, tanto superficial como profunda, o paciente relata dor. E os sinais de Bloomberg e Roswing foram positivos. Explicando aqui para vocês sobre o sinal de Bloomberg e Roswing. O sinal de Bloomberg é um sinal semiológico em que, quando é feita a descompressão brusca da parede abdominal, o ponto apical ou ponto de McBurney, o paciente relata dor. E foi o caso do paciente, né, no qual estamos nos referindo. E também o sinal de Roswing também é chamado de sinal de sensibilidade de rebote. Por que sensibilidade de rebote? Porque nesse caso a palpação é feita no quadrante inferior esquerdo do paciente e o mesmo irá referir dor no quadrante inferior direito, o que é indicativo, né, clinicamente, de um quadro de apendicite, Porém, foram exigidos para esse paciente alguns exames laboratoriais e também exames de imagem, né. Nos exames laboratoriais, os principais achados foram a proteína C reativa do paciente elevada e também leucocitose, né. A proteína C reativa e a leucocitose são indicativos, a gente sabe, que existe ali a vigência de um processo inflamatório, né. Já no exame de imagem, na ultrassonografia realizada, foi encontrado que o apêndice vermiforme desse paciente, ele está com uma espessura de 8 milímetros, ou seja, esse apêndice está inflamado. E aí o paciente ele recebeu como diagnóstico médico, né, apendicite aguda. E aí qual seria a nomenclatura cirúrgica mais indicada para a resolução do quadro desse paciente? É justamente a apendicectomia. Nosso caso clínico é sobre a apendicectomia, ou seja, aí a gente relembra as nomenclaturas cirúrgicas e a apendicectomia significa justamente a remoção ou a extirpação, né, do apêndice vermiforme desse paciente. E aí a gente sabe que o tratamento cirúrgico ele recebe algumas classificações, que podem ser quanto ao momento operatório, quanto à finalidade cirúrgica, quanto ao risco cardiológico e também quanto ao potencial de contaminação. Quanto ao momento operatório, a cirurgia do paciente ela é classificada como de urgência, ou seja, o paciente ele pode ali esperar algumas horas para que aquela cirurgia seja realizada, claro que sob avaliação clínica e laboratorial, né? Em alguns casos em que o paciente está muito crítico, ela é encarada como uma cirurgia de emergência, mas na maioria dos casos é como uma cirurgia mesmo de caráter de urgência. Quanto ao risco cardiológico, ela é classificada como uma cirurgia de médio porte, porque ela corre ali um risco mediano de perda de fluidos e de sangue. Quanto à finalidade cirúrgica, ela é classificada como uma cirurgia radical, pois vai haver, de fato, a remoção total do apêndice do paciente, aí com finalidade, né, curativa, resolutiva do problema do paciente.
E quanto ao potencial de contaminação, ela é considerada uma cirurgia contaminada, pois ali existe uma flora bacteriana presente grande em que sua remoção é praticamente impossível, né? E agora eu vou passar a fala para os colegas que darão continuidade à nossa apresentação. Muito obrigada. Primeiramente, boa tarde, me chamo Fabrícia e agora eu vou elencar alguns elementos fundamentais para a realização da cirurgia de nosso paciente, o senhor JSMF, que foi apresentado no caso clínico anteriormente. Dentro desses elementos fundamentais, vamos ter tanto a questão da estrutura física do centro cirúrgico, como também a questão do dimensionamento de pessoas, ou seja, os profissionais que vão estar responsáveis e vão compor essas equipes. Quanto à estrutura física, podemos citar a SO, que é a sigla que significa sala de operações. A SO ela é o local onde vai ocorrer o procedimento anestésico cirúrgico propriamente dito, ou seja, o local onde vai acontecer a cirurgia. Para a cirurgia de apendicectomia, a SO ela deve ser de médio porte, com medidas de 25 metros quadrados e medida mínima de 4,65 metros. Ainda quanto à estrutura física, podemos citar a SRPA, que é a Sala de Recuperação Pós-Anestésica, onde essa deve ser sempre anexa ao centro cirúrgico, está organizada de forma sistemática e ela deve conter equipamentos de suporte básicos de oxigênio e equipamentos de suporte cardiovasculares. Ela deve garantir ao paciente, deve estar organizada de forma que ela garanta condições quanto na estrutura e também na funcionalidade para evitar possíveis complicações com esse paciente, até esse paciente ter alta dessa sala. Quanto ainda à estrutura física, podemos citar o CME, que é a Central de Material e Esterilização. O CME é uma parte muito importante, porque é o local onde vai receber todos os materiais utilizados nesses procedimentos, onde vão ser esterilizados. Ele deve conter setores importantes, como é o caso do expurgo, armazenamento e distribuição, como também os processos de esterilização e o acompanhamento desses processos. Ele tem 3 tipos de CME, está classificado como os 3 tipos, que é centralizado, semicentralizado e descentralizado. Quanto à questão, entrando agora na parte do dimensionamento de pessoas, podemos citar os profissionais que compõem a equipe que vai estar responsável pela cirurgia de apendicectomia. Dentre esses profissionais, vamos ter a equipe médica, que é composta pelo cirurgião-chefe, o cirurgião auxiliar e o anestesista. E vamos ter também a equipe de enfermagem, que vai ter o enfermeiro coordenador, o enfermeiro assistencial e o técnico de enfermagem, onde esses, enfatizando para a equipe de enfermagem, deve estar responsável por monitorar e acompanhar todo o processo no operatório, no pré-operatório e no pós-operatório desse paciente, visando garantir melhorias para a sua condição de saúde. Boa tarde, me chamo Raíssa e agora eu irei falar sobre alguns conceitos importantes na realização do procedimento cirúrgico, correlacionando o nosso paciente JSMF. Bom, a enfermagem em centro cirúrgico aborda procedimentos técnicos científicos. O período pré-operatório é formado pelos períodos pré-operatório, transoperatório e pós-operatório, e estes possuem as seguintes subdivisões. O período pré-operatório imediato é desde o momento que o paciente recebe a notícia que vai realizar a cirurgia até as 24 horas que antecedem a cirurgia do paciente. O período pré-operatório imediato equivale às 24 horas imediatamente que antecedem a cirurgia. O período transoperatório é desde quando o paciente adentra o centro cirúrgico até a saída da sala de operações. O período intraoperatório é denominado desde o início ao término do procedimento anestésico cirúrgico. E o período pós-operatório é dividido em 3. Pós-operatório imediato, que compreende as primeiras 24 horas após o procedimento anestésico cirúrgico, e isso inclui também o tempo que esse paciente ficou na sala pós-anestésica. O período pós-operatório imediato
refere-se ao período após essas primeiras 24 horas e é descrito de acordo com a quantidade de dias que aquele paciente se encontra no pós-operatório. O período pós-operatório tardio, ele varia com o tipo e complexidade da cirurgia, sendo desde 15 dias até cerca de 1 ano após o procedimento anestésico cirúrgico. O paciente JSMF, desde o momento que ele recebe o diagnóstico de apêndice aguda, ele é notificado sobre a realização da sua cirurgia. Então, desde esse momento, ele vai participar de todos esses momentos cirúrgicos. Com relação às condições físicas do paciente para a realização da cirurgia, a classificação proposta pela Sociedade Americana de Anestesiologistas, ASA, em 1963, e é muito utilizada em todo o mundo, de acordo com o sistema ASA, é dividido em 6 classes mais a classe E. Quanto maior for a classificação, maior o risco de mortalidade durante a cirurgia. Então, nós vamos ver agora a classificação do sistema ASA. A classe 1 encontra-se o paciente saudável. A classe 2 é um paciente com doença sistêmica discreta. A classe 3 é um paciente com doença sistêmica grave. A classe 4 é um paciente com doença sistêmica impactante. A classe 5 é um paciente moribundo. A classe 6 é um paciente com morte cerebral. E temos também, por fim, a classe E, que é um paciente que requer uma cirurgia de emergência. Aquele paciente que não se encontra em nenhuma das outras classificações, porque o seu caso é um caso de emergência. Boa tarde, meu nome é Eduardo, irei dar continuação do trabalho falando sobre anestesia geral e os materiais utilizados no procedimento cirúrgico. Bom, a anestesia geral ela é um estado de inconsciência reversível caracterizado por amnésia, analgesia, depressões reflexas, relaxamento muscular e depressão neurovegetativa, resultante da ação de um ou mais drogas no sistema nervoso. Bom, a anestesia ela vai causar uma inconsciência reversível, onde o médico vai trazer de volta a consciência do paciente. Pode ser utilizada uma ou mais drogas nessa ação. E ela tem como objetivo a depressão irregular e irreversível do sistema nervoso central, onde o médico vai conseguir ter aquela inconsciência do paciente, ele vai causar uma inconsciência voluntária e quando for tirando a ação do fármaco, a consciência desse paciente irá voltar. A gente tem 3 tipos de anestesia, que é a geral inalatória, que são utilizados o óxido nitroso e halogenados. A gente tem a geral intravenosa, que é usado a centanina, fentanil e a fentanil, e a geral balanceada, que é a combinação da inalatória e intravenosa. E todo fármaco vai ser escolhido pelo anestesista. É função dele escolher o fármaco mais adequado para o tipo de cirurgia. Bom, e o que será necessário para o procedimento cirúrgico? A gente vai ter que ter uma sala de bloco cirúrgico com foco de luz, material cirúrgico para laparotomia, cirurgião auxiliar e anestesista, enfermeiro e técnico de enfermagem devidamente treinados. Porque eu não posso ter um técnico e enfermeiro que não é treinado instrumentação cirúrgica, porque vai desandar toda a cirurgia. Eu vou precisar de um material e esse enfermeiro não vai saber qual então vai levar um atraso da cirurgia. E a gente vai ter que ter o equipamento de anestesia tanto para geral e quanto para bloqueio espinhal. Bom, os principais materiais utilizados são a pinça hemostática de Kelly, que ela pode ser reta e curva. A gente tem a tesoura de dissecção de Mayo, que ela é reta e curva também. A gente vai ter que ter a pinça guia de fio de sutura e os afastadores de tipo Faribault. A gente vai ter que também ter a pinça de Alice e o porta-agulha de Mayo. A gente vai ter que ter a pinça anatômica ou de dissecção e a pinça anatômica com dente. A gente vai precisar da pinça de Forester e a pinça para campo. A gente vai ter que ter o aspirador de cavidade, também a lâmina de bisturi número 22.
a gente vai ter que também ter os principais fios utilizados. O fio de algodão, o fio catgut e o fio de nylon. Outros materiais utilizados vão ser gases, compressas, luvas estéreis, capotes. Todos esses materiais a gente vai ter que também ter na sala de cirurgia o carrinho de parada e os monitores para fazer a monitorização desse paciente, dos seus sinais vitais. Me chamo Laércio e vou dar continuidade ao trabalho falando sobre os tempos cirúrgicos da apendicectomia em questão. Então, como sabemos, o apêndice ele fica localizado na fossa ilíaca direita. Então, como a abordagem para a diérese, vai ser realizada uma incisão de McBurney, que consiste no tracejamento de unha imaginária que vai da cicatriz umbilical até a crista ilíaca anterosuperior. É realizado um corte mediano no sentido da linha de Langer, utilizando bisturi ou eletrocautério. São utilizados afastadores para visualizar melhor o músculo oblíquo externo e saponeurose. É feito a separação dessas fibras musculares, elas são difundidas, consecutivamente também a do músculo oblíquo interno e a do músculo transverso do abdômen. Então, após passar por todas essas camadas, vamos chegar na parte pré-peritoneal, onde vai ser feita a nova incisão no peritônio e o cirurgião finalmente vai estar dentro da cavidade abdominal. Como hemostasia, vai ser realizado hemostasia feita com pinças hemostáticas e eletrocautério. Já no tempo cirúrgico exérese, que é a cirurgia propriamente dita, o cirurgião ele vai fazer a ligadura do mesoapêndice, vai confeccionar uma bolsa na base do seco, no intuito de fazer uma invaginação do coto do apêndice. É importante lembrarmos que o cirurgião ele também ele não vai cortar nem muito próximo do seco, para evitar tirar parte do seco, e não vai cortar muito longe da base do apêndice para não deixar um coto de apêndice muito comprido, evitando assim posteriores apendicites nesse paciente. Por fim, é feita a síntese, que consiste na sutura, utilizando fios como fio de nylon, fio de seda ou fios absorvíveis como fio catgut ou fio de poligalactina. É importante lembrarmos também que durante todo esse procedimento de diérese, de hemostasia, de exérese, de síntese, que temos que ter uma equipe de enfermagem devidamente treinada para auxiliar o cirurgião durante esse procedimento de apendicectomia. Bom, gente, me chamo Osdânia e para concluirmos o nosso trabalho, irei falar um pouco, sobre os cuidados de enfermagem no pós-operatório. Nós sabemos que todo procedimento cirúrgico, ele pode ocasionar algumas mudanças, alterações no organismo do paciente, E nós, como enfermeiros, devemos estar atentos a essas possíveis alterações, como um dos cuidados de enfermagem que é primordial no pós-operatório é a administração de medicamentos, que vai servir para que esse paciente ele venha se restabelecer, ele venha se recuperar de uma maneira mais saudável, E também podemos observar, além da administração de medicamentos, podemos observar o monitoramento, no caso, o monitoramento das reações, as possíveis reações, a gente ficar atento às possíveis reações no pós-operatório, que isso acontece muito, As reações, principalmente com relação a reações adversas do efeito da anestesia. E nós, como enfermeiros, devemos estar atentos para identificar, e intervir quando necessário. Devemos também, principalmente nas primeiras horas,
monitorizar esse paciente, né, os sinais vitais dele, que é algo indispensável e muito importante, né, observarmos, né, principalmente nas primeiras horas, para diagnosticarmos, para observarmos possíveis alterações, né, caso venha acontecer, e informar e intervir de maneira correta para que esse paciente ele não venha a óbito, né, gente? Porque infelizmente isso acontece. E dando continuidade, irei falar agora um pouco sobre os fatores de risco de infecção de sítio cirúrgico. As infecções de sítio cirúrgico, como já observamos, ela pode acontecer em qualquer momento, né, no pré, no intra, no pós-operatório, e tem uma taxa de mortalidade, infelizmente, principalmente com relação aos idosos, essas infecções, né? E como devemos evitar essas infecções? E quais os fatores de risco para essas infecções? Como já falei, essas infecções elas podem acontecer em qualquer momento, desde o pré ao intra, ao pós-operatório, e ela está intimamente ligada ao paciente e aos fatores de, vamos dizer assim, aos micro-organismos causadores, né? Vamos dizer assim. Podemos falar também, quando falamos de infecção de sítio cirúrgico, existem alguns fatores também que podem contribuir, como o período de pré-hospitalar, né? O período de pré-operatório, muito prolongado, como também as doenças pré-existentes, coexistentes, corticoterapia, imunodepressão, podemos citar também tabagismo, né? Todas essas doenças, elas propiciam, né, para que essas infecções elas venham a acontecer, infelizmente. E o que podemos fazer para evitar, né, as infecções de sítio cirúrgico? Gente, primeiramente, lavar bem as mãos. Lavar bem as mãos com álcool, com água, sabão. Ter suas mãos higienizadas, né? A tricotomia, a antisepsia da pele desse paciente tem que estar impecável, né? Temos que fazer uma limpeza mesmo maravilhosa para que essas infecções elas não venham a acontecer. É importante também falar que as infecções de sítio cirúrgico, elas são monitorizadas e notificadas pelo CCIH do hospital, né? Que é a Central de Controle de Infecção Hospitalar.